Olha, eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, e não apenas assistir, mas colocar em prática as 4 dicas que eu vou te passar hoje aqui, pode ter certeza que dentro de 15 dias ou menos, você estará empregado, você estará empregada com a sua carteirinha de trabalho, assinada. Então, assiste esse conteúdo até o final e compartilhe aí com aquela pessoa que você vê que está com enorme dificuldade de conseguir um emprego, com aquela pessoa que já buscou, já procurou e por algum motivo, sabe, ela não consegue um emprego. Ajude também a outras pessoas. Afinal de contas, o que é bom deve ser compartilhado, não é verdade? E se de cara você já gostou desse assunto, quer que eu traga mais conteúdos sobre emprego, desenvolvimento de carreira, deixe o seu like e sugere aqui nos comentários. Vai ser um prazer enorme para mim contribuir com o seu desenvolvimento pessoal através de informações que, sem dúvida nenhuma, vão fazer um diferencial nas suas conquistas. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Fabrícia, sou psicóloga e há mais de 18 anos, além da minha experiência com a clínica, eu trabalho também com consultoria organizacional, seleção de profissionais, desenvolvimento de carreira, prestando serviço de consultoria organizacional para diversas empresas. E a primeira dica que eu tenho para te passar hoje aqui, sabe? Tem muito a ver com o seu modo de pensar. Você sabia que muitas vezes a forma como a gente pensa pode nos atrapalhar, como também pode nos ajudar? Por mais preparado que você esteja, por mais capacitado que você seja, se você pensar de uma certa maneira, essa certa maneira de você pensar pode te atrapalhar e muito. Assim como pensar de uma outra forma pode te ajudar e muito a você conseguir o seu emprego, conseguir os seus objetivos e alcançar sucesso naquilo que você almeja. Fabrícia, como assim? O que é que você está querendo dizer com isso? Eu vou te dar aqui um exemplo. Certamente, você que já está aí há algum tempo procurando emprego, pensa constantemente da seguinte forma: emprego é a coisa mais difícil de se conseguir na vida. Emprego nunca esteve tão escasso. E olha, emprego tá difícil, emprego é difícil de se conseguir. Se você vir um emprego aí, agarre logo o seu, porque emprego é difícil, emprego é coisa difícil de se conseguir. Quantas vezes você já não pensou assim, não é verdade? Então a primeira dica que eu tenho para te trazer hoje aqui é justamente sobre isso. A partir de hoje, pare de pensar que emprego é difícil, que emprego é escasso, que emprego está cada vez mais difícil de se conseguir. Sabe por quê? Certamente você já ouviu aquela famosa frase que tudo em que a gente coloca a atenção cresce e se fortalece. E isso não é diferente para a dificuldade. Se você fica focando o tempo todo na dificuldade, que emprego é difícil, que emprego é escasso, que emprego está difícil de se conseguir como nunca, isso vai ser uma constante na sua vida, isso vai se tornar cada vez mais frequente para você. É essa que vai ser a sua realidade, entende? Porque é nisso que você está colocando a sua atenção, é nisso que você está colocando o seu foco. Diferentemente, se você colocar a sua atenção em possibilidades. Por exemplo, ao invés de dizer que emprego é difícil, que emprego está escasso, comece a se perguntar: como eu poderia conseguir um emprego? Onde estão as oportunidades que eu estou buscando? Comece a ficar atento, a ficar atenta às oportunidades que muitas vezes estão ali, batendo na sua porta, mas que muitas vezes você não percebe, simplesmente por estar ali focando, com olhos ali direto na dificuldade, ao invés de focar em possibilidades. Então, a partir de hoje, pare com esse discurso que emprego é difícil, que emprego está escasso. Afinal, se você pensar assim, é isso que vai se evidenciar cada vez mais para você. Você deve me dizer: ai, Fabrícia, eu não acredito no que você está me dizendo, sabe? Isso daí não faz o menor sentido o que você está falando. Eu te pergunto então,
Até hoje, para você, pensar que emprego é difícil de se conseguir te ajudou de alguma maneira? Então, exercite pensar um pouco diferente e veja se isso não vai fazer alguma diferença na sua vida. Depois você vem aqui e bota nos comentários e me diz se fez ou não alguma diferença para você. Mas só depois de colocar em prática o que eu estou te dizendo aqui. A segunda dica que eu tenho para te passar hoje aqui pode parecer tão assustadora quanto a primeira. Porque se você está habituado, se você está habituada a pensar que emprego é difícil, que dirá então a segunda dica que eu vou te passar agora, que tem a ver com gratidão. Sabe, comece a agradecer pelo emprego que você ainda não tem, como se já o tivesse. Imagine, passe a se imaginar, sabe, como você ficaria, como você estaria, como você se sentiria se você, sabe, conseguisse um emprego. Se você recebesse aquele telefonema daquela empresa que você participou da entrevista, de um processo seletivo, e a pessoa ligasse para você, dizendo para você que você foi contratado, comece, sabe, a imaginar essas possibilidades para você, a imaginar essas situações para você. Você sendo informado que foi contratado, que foi contratada, e comece a sentir-se grato, a sentir-se grata por isso. Todos os dias, religiosamente, comece a sentir-se grato, a sentir-se grata pelo emprego que você ainda não tem, como se já o tivesse. Uma coisa interessante na nossa mente é que ela simplesmente não consegue distinguir o que é realidade. Acredita nisso? Pois é verdade. A sua mente, ela não consegue distinguir aquilo que é real ou não. Então, simplesmente, se você começar a exercitar a gratidão por já ter recebido o emprego, por já estar empregado, se imaginando no emprego que você quer alcançar, que você quer conseguir, sabe, como se isso já fosse real, sentindo ali com todos os detalhes que você já está empregado, que você já está empregada, internamente, sabe, na sua mente, isso é que é real, entende? E aqui é que vem o pulo do gato, sabe, o diferencial, a cereja do bolo. Quando algo é real na sua mente, quando você coloca uma determinada realidade interna na sua mente, mesmo que aparentemente ela ainda não tenha se concretizado, a sua mente, por acreditar que aquilo é real, ela vai começar a buscar alternativas para de fato concretizar aquilo que para ela já é realidade, entende? Ou seja, ela vai começar a te apresentar sutilmente soluções para que você consiga concretizar aquilo que internamente já é realidade. Isso pode vir através de uma intuição, de uma vontade, sabe? De repente dá uma vontade de você ter ali uma ação que vai te ajudar e que você até então não tinha pensado em ter a determinada atitude, simplesmente por estar com a realidade totalmente interna, diferente daquilo que você almeja, daquilo que você quer. Então, a partir de hoje, comece a sentir-se grato, a sentir-se grata pelo emprego que você ainda não tem, como se já o tivesse. Sabe, comece a sentir, sabe, felicidade, alegria, como de fato se você já estivesse contratado, contratada, como de fato se você já estivesse empregado, empregada. O Leão Hill, certa vez, ele disse algo muito interessante que eu quero trazer aqui para você. Ele disse o seguinte: aquilo que você pode ver em sua mente, certamente você o terá em suas mãos. Ou seja, se você começar a se imaginar já tendo emprego, sabe, ali a sua carteira assinada, recebendo a notícia que você foi contratado, que você foi contratada, sentindo uma forte alegria e emoção ao se imaginar nessa situação, é isso que vai se concretizar para você. Se você pode ver em sua mente, você terá em suas mãos. Lembre-se sempre disso e agradeça pelo emprego que você ainda não tem, como se já o tivesse. Não acredita? Experimenta, testa, não custa nada, na verdade. A terceira dica que eu tenho para te passar hoje aqui
tenha um currículo convidativo, sabe? Mas você deve me dizer, Fabrícia, o que é um currículo convidativo? um currículo convidativo, sabe? É aquele currículo que vai facilitar que você seja chamado, que você seja chamada para uma entrevista. Esse currículo ele não vai dificultar ainda mais as coisas, sabe? Ele vai ser o seu parceiro, o seu aliado. Afinal de contas, se você ainda não tinha reparado, o seu currículo vai chegar na empresa antes de você. Você deve me dizer, Fabrícia, é claro que eu já sabia disso. Se eu vou encaminhar o meu currículo primeiro, é claro que o meu currículo vai chegar antes de mim. mas aí é que está. Muitas pessoas, sabe, não atentam para essa informação tão básica. Ou seja, o seu currículo vai chegar na empresa antes de você. Ou seja, se o seu currículo não disser ali as informações claras sobre você, não for um currículo convidativo, você acha que você vai estar lá na empresa, pelo menos para uma entrevista? Dificilmente, não é verdade? Por isso que muitas pessoas sequer são chamadas para uma entrevista. Então, a partir de hoje, estruture o seu currículo da seguinte forma, facilitando assim que você seja chamada aí para uma entrevista de emprego. Se você até hoje não tinha essas informações específicas e detalhadas aí no seu currículo, com certeza o seu currículo não está sendo um currículo convidativo. Porque para ser convidativo, ele tem sim que ser um currículo bem estruturado. Então, a partir de hoje, reformule o seu currículo com essas dicas que eu te passei aqui e veja o diferencial que isso vai fazer com que você seja mais facilmente chamada para uma entrevista. E a quarta dica que eu tenho para te passar hoje aqui, sem dúvida nenhuma, irá te ajudar muito com aquele nervosismo, aquela ansiedade que antecede ali momentos antes de você participar da entrevista. Experimente fazer isso. Ao invés de ficar preocupado com o que pode acontecer, com o que pode dar errado na entrevista, volte um pouco o tempo lá atrás e se lembre, sabe, recorde as suas lembranças que você tem, daqueles momentos que você tinha algo para conquistar e que deu certo. Sabe, aquelas pequenas conquistas que você teve, relembre as suas conquistas que você teve. Coisas simples como um curso que você conseguiu fazer, algo que você conseguiu aprender, uma habilidade que você não tinha, mas que você conseguiu desenvolver em você. Relembre a si mesma, as suas conquistas que até ali você já conquistou. Mesmo que sejam mínimas, acredite, naquele momento irá fazer uma grande diferença. Quantas vezes você já ficou aí se enchendo de preocupação com o que pode eventualmente dar errado numa entrevista de emprego, enquanto você pode se fortalecer internamente, simplesmente recordando boas lembranças de conquistas que até então você teve na vida, não é verdade? Então, a partir de hoje, antes de você ir para uma entrevista de emprego, reserve um tempinho antes e comece a se recordar as conquistas que até hoje, por mais simples que tenham sido, você conseguiu conquistar. Você irá ver como isso vai reduzir a sua ansiedade, vai fortalecer a sua confiança e irá, sem dúvida nenhuma, impactar de forma positiva a sua entrevista. Então, a partir de hoje, põe em prática essas 4 dicas que eu te passei hoje aqui. Eu tenho certeza, sabe, que se você colocar em prática tudo que eu te passei hoje aqui, dentro de 15 dias ou menos, você terá alcançado seu emprego tão desejado. E se você gostou desse conteúdo, quer obter mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui toda semana eu estou trazendo conteúdos novos para enriquecer aí o seu desenvolvimento pessoal. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.